Olá, meus queridos amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Aqui é o Tio Spook, vulgo Rodrigo vulgo Tio Spook, e hoje trago a vocês mais um podcast, mais um ensinamento, um aprendizado, mais uma aula para vocês, tomando como base um livro, uma citação, uma obra, um artigo científico que nós achamos interessantes trazer para elucidar todo o contexto do canal. Sentem-se e acomodem-se, porque tem muita coisa legal a ser aprendida a partir de agora. Hoje vamos falar sobre os seres e lugares da vida após a morte. A noção de que existe algum tipo de lugar no pós-morte, um mundo inferior, céu ou outro mundo, tem sido usada para responder às duas perguntas decisivas que os seres humanos têm sobre a vida. Para onde vamos quando morremos e o que acontece com a nossa consciência quando morremos? A maioria dos sistemas de crenças desenvolveu a ideia de que o outro mundo espera as almas dos mortos, juntamente com os seres soberanos dos reinos sombrios ou luminosos e com aqueles que nos conduzem através da morte até o próximo mundo. Este capítulo descreve os lugares e seres mais associados com a vida após a morte e que são símbolos poderosos da nossa jornada espiritual. Seja você alguém cético, que busca respostas, ou que já sabe que a vida após a morte significa para você, os mitos e histórias a seguir não só oferecem um vislumbre muito vívido do que ela seja, como são metáforas maravilhosas da nossa busca espiritual, nossa jornada através da vida. Céu ou inferno? Agora é hora de unirmos a alma e o mundo. Agora é hora de ver a luz solar dançando com as sombras. Dependendo da civilização ou da cultura em questão, as várias versões da vida após a morte são ou foram consideradas boas, mas ou uma mistura de ambos. Nesses mundos, os maus espíritos, anjos e demônios são espíritos tenebrosos ou guardiões amorosos, assistentes medonhos ou deuses benfazejos destes reinos. Existiram muitas histórias de deuses e heróis, cujas missões eram resgatar alguém ou algo no mundo inferior, como Dionísio, que desceu no mundo inferior para resgatar Semele. Na mitologia védica, Ushas, a deusa do amanhecer, foi libertada de uma apavorante caverna de pedra, Vala, por Indra, deus supremo dos deuses. E na mitologia finlandesa, o conhecido herói Lemminkainen é resgatado do inferno por sua mãe. Existem igualmente muitos contos de criaturas infernais ou demônios que querem assumir o controle do mundo superior, como nos textos hindus épicos Ramayana. A vida após a morte nem sempre é um sombrio mundo subterrâneo, mas também pode ser um lugar de descanso para heróis caídos em batalha, como os Campos Elíseos romanos ou o glorioso Valhalla, onde os guerreiros nórdicos são reverenciados após a morte. Algumas civilizações, como a dos antigos egípcios, que tinham muitos deuses presidindo os ritos e rituais funerários, eram muito zelosos na realização dos ritos funerários corretos, a fim de garantir a passagem direita da alma para o outro mundo. Muitos deuses do mundo inferior são sombrios, ameaçadores e geralmente invisíveis, como Hades, o mito grego. Na verdade, na maioria da parte das mitologias mais primitivas, a vida após a morte não é um lugar particularmente amistoso e fornece pouco conforto aos vivos. A ideia de uma vida boa após a morte, o que condiz com o céu cristão, era escassa, exceto por algumas civilizações, menos preocupadas com os panteões de deuses e mais com a visão animista da vida, ou seja, em culturas nas quais havia a crença de que tudo é uno e impregnado com a alma do mundo. Mas falando sobre a vida após a morte dos egípcios. Para os egípcios, a vida após a morte, conhecida como Tuat, ocorria em algum lugar no céu e era a morada dos deuses e outros seres sobrenaturais. O deus solar Ra viajava de oeste para o leste através de Tuat durante a noite. As câmaras funerárias formavam portais liminares entre o mundo terreno e Tuat, e os espíritos poderiam usar os túmulos para viajar entre os mundos. O livro dos mortos e os textos dos sarcófagos eram usados para guiar o recém-falecido através da paisagem perigosa de Tuat, rumo ao seu lugar de descanso, assim como Ak entre os deuses. Os mortos tinham que passar por uma série de portas que eram guardadas por espíritos e demônios perigosos.
Despenhadeiros e cavernas também eram habitados por deuses ou animais sobrenaturais que ameaçavam os espíritos dos mortos. O objetivo desses textos não era tanto orientar a alma como mapa geográfico, mas descrever uma sucessão de ritos de passagem pelo qual os mortos teriam que passar para chegar à vida após a morte. Se o falecido passasse por esses testes, Anubis e Maat, dois assessores do deus Osíris, incumbiam-se da pesagem de cada alma para determinar seu destino no pós-morte. Anubis era o deus canino dos mortos, muitas vezes descrito como um homem com cabeça de chacal. Como patrono dos embalsamadores, ele também era o guardião da necrópole, uma grande área de sepultamento e às vezes tão grande quanto uma cidade. Na necrópole, sacerdotes usavam máscaras de chacal, enquanto os corpos eram embalsamados para mostrar que Anubis estava presente. Maat, a deusa da justiça, usava sua pena para pesar a alma do recém-falecido. A pena representava o equilíbrio perfeito. Se sua alma tivesse peso igual ao da pena, ela seria autorizada a viajar para o paraíso conhecido como Aru. Os corações que fossem mais pesados ou mais leves do que a pena eram rejeitados e devorados pelo demônio conhecido como Devorador das Almas. Haru, que significa campos de juncos, era um lugar de descanso muito almejado, onde a alma seria para sempre contemplada com todas aquelas coisas que amava em vida. O deus Osíris era conhecido pelos faraós do Novo Reino, o primeiro rei do Egito. A realeza do Novo Reino e seus escribas também acreditavam que Osíris foi quem ensinou a agricultura aos egípcios. O mito a seguir vem de muitas fontes fragmentadas e está, portanto, incompleto em alguns detalhes, mas é uma analogia excelente do nosso próprio desespero diante do desaparecimento ou da perda de um ente querido e da nossa disposição para fazer qualquer coisa para trazê-lo de volta à vida. Esse mito, no entanto, também revela que, se aceitarmos a existência da vida após a morte, podemos superar o nosso sentimento de perda e saber que a alma do nosso ente querido ainda vive. Quando Osíris afastou-se do Egito para travar uma batalha, deixou sua irmã Ísis governando em seu lugar. Seu irmão Sete ficou com ciúmes da posição mais elevada de Ísis como regente e, sentindo-se menosprezado, resolveu usurpar o trono. Quando Osíris voltou, Sete começou a tramar a morte do rei. Secretamente mandou construir um sarcófago primorosamente decorado e com o tamanho exato de Osíris. Então organizou um grande banquete e convidou Osíris e seus conspiradores. Osíris não suspeitou de nada e durante a festa, Sete mandou transportar o sarcófago para o meio do salão e informou que o daria de presente àquele que ali coubesse perfeitamente. Um de cada vez, os conspiradores experimentaram o sarcófago, mas para nenhum serviu. Então foi a vez de Osíris. Quando ele entrou no sarcófago, os conspiradores fecharam a tampa, lacraram o sarcófago com pregos e despejaram chumbo derretido nas emendas para selar seu destino, jogando em seguida no rio Nilo. Ísis consultou seus feiticeiros, que lhe revelaram onde encontrar Osíris. Depois de uma árdua jornada, com muitas aventuras no caminho, ela finalmente encontrou o sarcófago e levou o irmão de volta ao Egito para prestar ao rei ritos funerários apropriados. Sete, porém, encontrou o sarcófago e, em sua ira, cortou o cadáver em 14 pedaços, espalhou-os pelo Egito. Mais uma vez, Ísis pediu aos seus feiticeiros para que lhe dissessem onde encontrar as partes que tinham sido escondidas. Quando ela tinha encontrado todas as 14 partes, Anubis ajudou a refazer e mumificar o corpo de Osíris. Horus, filho de Ísis, acabou por derrotar Sete e, ao tornar-se rei, ressuscitou Osíris como regente de Duat. Vamos falar sobre o mundo inferior mesopotâmico. O mito sumério de cerca de 2000 anos antes de Cristo conta com Nanu, a deusa do oceano, deu à luz a montanha cósmica Anki, céu e terra. An e Ki foram a princípio um só, mas foram separados de modo que outros deuses, plantas, animais e seres humanos pudessem ser criados. Com a união de Ki, que seria a terra, e o Ar, que seria Enlil, vieram todos os outros deuses, que a filha de Namu posteriormente se tornou conhecida como Nihursag, e não foi apenas considerada mãe da terra, como seu ventre era um mundo inferior ou morada dos mortos, por isso ela se tornou conhecida como aquela que dá vida aos mortos. No mito sumério, ela foi substituída por Enlil, cuja história é contada a seguir.
Os mesopotâmios não só reverenciavam seus deuses, como também as almas daqueles que iam para o mundo dos mortos, embora fosse um lugar aterrorizante, cheio de demônios e de pavor. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, um paraíso conhecido pelos sumérios como Dilmun era uma terra exclusiva para os deuses imortais, mas Irkala, o lugar para onde iam as almas dos seres humanos mortos, era um lugar sóbrio e triste, de onde ninguém jamais retornava. Na história do herói Gilgamesh, seu companheiro, o Enkidu, mortal, vai até o mundo inferior para recuperar uma bola e um taco, equipamentos de um jogo parecido com o hóquei jogado na terra. Para o horror de Gilgamesh, aparentemente ele se perde para sempre. Enkidu encontra um lugar tranquilo e eternamente sombrio, onde a poeira cobre tudo. Não há alegria, não há o que comer ou beber, nenhum companheirismo. Trata-se de um local sombrio, mas ele recupera os equipamentos do jogo e felizmente retorna à terra para continuar jogando. No mito sumério e babilônico, a morte é vista como definitiva e absoluta. A vida é associada com o bem e a luz, enquanto a morte está associada ao mal e à escuridão. Demônios percorrem o mundo inferior e todas as maldades da humanidade são projetadas lá. Não é de surpreender que o legado deste medo acabe evoluindo para as imagens hebraicas e cristãs do inferno. Falando sobre o mundo inferior grego, os antigos gregos acreditavam que o reino da vida após a morte ficava em algum lugar no leste, além do sol poente. Posteriormente, com o surgimento de grandes contadores de histórias como Homero e Hesíodo, as pessoas começaram a ver este mundo inferior como se estivesse literalmente debaixo da terra, um lugar acessível a partir de vários portais na terra, conhecido apenas pelos deuses e heróis. Essa se tornou uma poderosa imagem do pensamento europeu e como a ideia do inferno eterno sumério exercia um efeito em cadeia sobre as religiões posteriores, como o cristianismo. De acordo com o mito grego, Hades regia o mundo inferior das sombras e sua invisibilidade fez dele um personagem recluso. Só subiu no mundo superior quando buscava uma consorte e, vencido pelo desejo sexual, sequestrou Perséfone, que acabou por se tornar sua rainha durante 6 meses por ano. Ela só tinha autorização para retornar à Terra para manter o ciclo de fertilidade e as estações do ano. Havia várias entradas para o mundo inferior. O herói troiano Enéas desceu até lá pela caverna de Síbila, em Cumas, na Itália, passando por um olmo antigo no qual, de acordo com Homero, falsos sonhos se agarravam à parte inferior de cada folha. Esse mito dá a entender que, se o seu sonho de retornar do mundo inferior estava fadado a não se tornar realidade, o sonho seria deixado para trás, na terra, e a pessoa nunca escaparia do mundo inferior. Odisseu foi conduzido pela bruxa Circe ao bosque de Perséfone, que levava ao rio Styx. A única maneira de atravessar o rio era pagar Caronte, o barqueiro, para levar sua alma em seu barco. Parentes dos mortos enterrados deixavam uma moeda sob a língua do cadáver para pagar o barqueiro. Os mortos insepultos esperavam eternamente para atravessar o rio, atormentados para sempre pelas memórias do passado. Na outra margem vivia o cão de 50 cabeças, o Cérbero, que guardava a costa do mundo inferior e devorava qualquer mortal que tentasse entrar sem pagar o barqueiro ou qualquer alma que tentasse sair. O mundo inferior era dividido em várias regiões. O pior era o Tártaro, o abismo profundo e infernal em que os pecadores eram eternamente punidos. Érebro era a mais profunda e inacessível. Hécate, a deusa da magia negra, morava lá, acompanhada pelas Fúrias e Eríneas, espíritos do sexo feminino selvagens e demoníacos que puniam as almas perversas. Hécate dançava pelos campos com um bando de fantasmas uivando atrás dela para assombrar e causar medo em todos aqueles que haviam pecado. Nêmesis, a deusa da justiça divina, também não era alheia ao mundo inferior. Ela perseguia a alma dos culpados que eram enviados para o plano do julgamento para garantir que a sua punição fosse adequada ao crime da alma. Os campos de Asfódelos era para onde as almas comuns trinavam para sempre como pássaros e morcegos. No poema épico de Homero, Odisseia, o herói Odisseu, ou Ulisses, veleja até a borda da terra, onde vê um bosque na junção de 2 rios e chega aos campos de Asfódelos. Ali os mortos se aproximam como enxames, só capazes de falar se fossem animados pelo sangue de animais mortos. Só o fantasma de Tiresias,
O profeta cego semidivino teve a permissão para pensar e falar de modo que pudesse dar informações valiosas a Odisseu sobre seu futuro, enquanto os fantasmas de outros deviam permanecer nas sombras. Aqui, Odisseu encontra o espírito do caçador Órion antes que fosse colocado entre as estrelas de uma constelação, enquanto os espíritos de mulheres que não tinham conseguido encontrar o marido chegavam aos milhares para abraçar Odisseu, guinchando como morcegos numa caverna. Na borda da terra estava também a fonte de Leto, onde as almas poderiam beber para acabar com todas as lembranças de suas vidas, e o Vale das Lamentações para as almas que tinham morrido infelizes no amor. Aqueles que tinham vivido uma vida virtuosa era reservada uma vida feliz após a morte nos Campos Elíseos. No mito de Enéas, descrito na Ilíada, na obra épica de Homero, uma saída estranha do mundo inferior foi mencionada. Era conhecido como o Portão de Marfim, através do qual as almas enviavam sonhos falsos para o mundo superior para enganar os homens. Essa era a porta através da qual Cíbila e Enéas encontraram seu caminho de volta para o mundo superior, em vez do portão do chifre, através do qual passava tudo o que é bom e verdadeiro. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo, mais um episódio desse incrível podcast, conhecido como a Bíblia da Vida Após a Morte. Espero que vocês tenham gostado, espero vê-los também nos próximos episódios. Não deixe de acompanhar mais um capítulo desse incrível podcast. E só lembrando, para aqueles que realmente procuram e precisam de ajuda, tratamentos direcionados às suas limpezas de casas ou tratamento para suas enfermidades, para doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, kármicas ou o que for, devem encaminhar sua solicitação única e exclusivamente para limpezadecasas@gmail.com. Para aqueles que querem tornar-se membros, nós temos o programa Seja Membro. Basta clicar dentro da própria plataforma do YouTube e que você contribui com R$ 8 para nos ajudar dentro desse projeto e continuar caminhando dentro da plataforma, além, obviamente, do sistema de doação pelo próprio PayPal. Além disso, nós temos a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos episódios e nos próximos vídeos. E bons sustos a todos nós.